Pessoal, a gente vai começar hoje falando aí de lajes maciças, tá? Então, fizemos o pré-dimensionamento, né? E agora já entra em lajes maciças. E aí, essa semana, a gente já conclui toda a parte de lajes e você já pode começar no projeto de lajes, tá bom? Vamos explicar um pouquinho aí. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido para ver se dá tempo de falar de aspectos normativos aí, tá? Se não der, a gente deixa a aula gravada. Bom, as lajes são placas de concreto de superfície plana, tá? Então são elementos laminares simétricos em relação ao seu plano médio, em que, deixa eu ver aqui, o que foi que entrou, né? Pessoal, vamos tentar chegar no horário, tá? Para a gente não ter que ficar parando aqui para permitir a galera entrar, tá? Então vamos chegar no horário. Eu sei que tem muita gente que só entra aqui depois da metade da aula, né? Então vamos manter aí a responsabilidade com a disciplina, ok? Vamos lá. Então, as lajes, pessoal, são elementos laminares simétricos em relação ao seu plano médio, em que a dimensão perpendicular à superfície, usualmente chamada de espessura, é relativamente pequena comparada às demais largura e comprimento, sujeitos principalmente às ações normais ao seu plano. Então, se vocês repararem, pessoal, a laje ela tem duas dimensões bem preponderantes em relação à outra, né? Se você pegar a largura e o comprimento da laje, ela é bem maior do que a espessura, do que a sua altura, tá? Então, uma laje maciça, por exemplo, você vai trabalhar com 10, com 12 centímetros, tá? Com 15, no máximo. Aí, tá? Você não vai fazer uma laje muito grande de espessura, tá? Então, isso são elementos laminares, são placas, tá? Existem também os elementos estruturais de superfície não plana, que são as cascas. Existe uma disciplina, principalmente na pós-graduação, né? Se vocês forem fazer mestrado, doutorado, vocês vão ver uma disciplina chamada cascas e placas, placas e cascas, né? Que são lajes e são elementos lineares, não planos e planos, tá? Então é bem interessante. É uma disciplina exige uma questão matemática bem importante, mas é legal. Uma disciplina para quem gosta de estrutura, vale a pena fazer essa disciplina aí de placas e cascas, tá? Toda a formulação matemática, de como que vocês... mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre a formulação, tá? Mas é uma disciplina Professor, bem interessante. Fala, cara. o senhor acha que para seguir uma carreira estrutural, de engenharia estrutural, necessita ter mestrado, doutorado, para ter, Não, sei lá, garantir que você sabe, não já que é necessariamente. uma área. Deixa eu autorizar aqui. Não necessariamente, certo? Agora, o mestrado, eu acho que é mais importante do que o doutorado, pessoal. Porque o mestrado, a gente acha que vocês vão terminar o curso de engenharia e vão achar que sabe alguma coisa. Na verdade, a gente não sabe nada. Quando você termina aí a graduação, você sabe um pouquinho de cada coisa, certo? E o mestrado faz você botar os pés no chão, entendeu? O mestrado faz você entender que você estava se enganando. Eu sei alguma coisa, eu não sei nada. Até hoje eu tenho, sei lá quantos anos que eu estudo isso e costumo dizer que eu não sei de nada. Porque o conhecimento é eterno, é contínuo, entendeu? Então, assim, não necessariamente você vai precisar fazer mestrado e doutorado, mas se você puder fazer pelo menos um mestrado, é muito importante, porque você vai aprender. Às vezes o engenheiro ele fica muito metódico, né? Muito engessado, vamos dizer assim. Eu sei fazer isso aqui, acabou. Mas não sabe por que faz, né? Aquela história. A diferença do engenheiro para o mestre de obra, né? O mestre de obra ele faz, mas não sabe por que é assim, tá? Então, o mestrado faz você botar os pés no chão, assim, e ter uma noção disso. E aí vocês vão aprender tudo, assim, toda uma parte matemática,
tá? Uma formulação que precisa, tá? Por exemplo, a gente vai trabalhar aqui com tabelinhas aqui. Agora, como é que chega essas tabelinhas? Tá? Então, o engenheiro é mais prático, ele vai pegar a tabelinha e vai fazer o cálculo, tá? Mas você precisa saber como que você fez, e aí tem muitas situações em que você tem que recorrer a outros elementos, entendeu? Por exemplo, eu já fiz faz tempo isso, né? Eu já fiz uma sapata, fundação, né, para pilares semicirculares, tá? Então eu precisei calcular aí, tá certo que hoje o AutoCAD você consegue achar o centro de gravidade, o centroide aí da peça, né? Mas antigamente a gente não fazia assim, né? Então tive que fazer integral dupla para calcular lá o ponto de... Enfim, são coisinhas assim que vocês têm que, se vocês não necessariamente precisam saber, algum dia na vida de vocês vão precisar, tá? Então, eu sugiro que o mestrado vocês façam, pessoal. O doutorado não, o doutorado já é uma outra esquema, o doutorado já é um nível mais complicado, já é para quem quer ser pesquisador, professor, a não ser que você seja doido igual a mim e queira fazer doutorado, tá? Não, eu não recomendo você fazer, não, tá? Mas a não ser que você queira ser professor. Beleza? Então vamos seguir aqui. Beleza, deu para entender. Vamos lá. Então, os elementos estruturais de superfície não são democásticas, né? Cara, hoje está complicado continuar aqui. Lá em Brasília, pessoal, quem já foi em Brasília aí, não sei se vocês conhecem, temos o Congresso, né? Temos a Catedral de Brasília, temos o museu, enfim. São estruturas que aparentemente parecem cascas, assim, né? Por exemplo, o Congresso, não sei se vocês lembram, tem duas bacias, uma para cima e outra para baixo, né? Se eu não me engano, aqui é virada para baixo é o Senado, que é virada para cima é a Câmara dos Deputados, tá? Então você acha assim, aquilo ali é uma casca, mas não é casca, porque dentro dela ali está cheio de vigas passando, travando. A ideia é que a casca ela seja aquilo ali, aquele elemento, mas de maneira que não tenha nenhum tipo de travamento, que ela própria se sustente assim, sabe? Então tem vários elementos aí na literatura que vocês podem procurar que são bem interessantes, que a gente chama de casca, tá? Quanto ao processo construtivo, você já sabe que pode ser moldadas no local ou pré-moldadas, ok? E aí você já sabe o que é moldadas no local e pré-moldadas, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, no geral, a gente tem vários tipos de laje, tá? Mas aqui são as principais que a gente encontra aí. Eu tenho uma laje maciça, que é aquela laje apoiada em vigas, né? Eu tenho uma laje sem viga, não sei se vocês já viram essa laje, é uma laje bem interessante. É uma laje que você não tem viga. A laje ela é apoiada diretamente nos pilares aqui, tá? E aqui nós temos que ter cuidado com a punção, né? Porque o pilar ela tende a cortar a laje. Então, dependendo do lugar, às vezes você enrijece essa região na cabeça do pilar aqui para evitar esse tipo de coisa. Mas é uma laje muito legal, não fica aquele aspecto das vigas passando e tal. Temos também a laje nevurada, tá? Ou pré-moldada, como vocês quiserem. A laje nevurada, para mim, é aquela laje que usa as cubetas. E a laje pré-moldada são as lajes que usam as lajotas, tá? Mas tem gente que chama de diferente, enfim. Bom, então uma das características das lajes maciças, pessoal, é que elas distribuem suas reações em todas as vigas de contorno. Isso é interessante. Diferente da pré-moldada, né? Se você pegar a pré-moldada, por exemplo, você sabe que a pré-moldada você tem que escolher um sentido para as vigotas. Geralmente você coloca no sentido do menor vão. Então as vigas em que as vigotas estão apoiadas, elas vão receber mais carga do que as vigas laterais aí, tá? Na laje maciça, não. Na laje há uma melhor distribuição dessas cargas, tá? Então você consegue aproveitar melhor aí tanto a laje como as vigas de contorno, tá? Não fica uma laje recebendo bem mais carga, não fica uma viga recebendo bem mais carga do que as outras. E há uma distribuição aí, tá? Existe também uma facilidade em colocar, antes da concretagem, tubulações elétricas ou de outros tipos de instalações. Tenham muito cuidado com isso aqui, viu, pessoal?
muito cuidado. Geralmente a gente coloca, né? Você coloca aí eletrodutos ou alguma coisa que de tubulações. Só que nós precisamos ter muito cuidado o limite para isso, tá? Seja em laje, seja em viga. Na disciplina de patologia eu falava muito isso, eu mostrava fotos, imagens, né, de tubos de queda de 100 milímetros, por exemplo, 100 milímetros, furando uma viga aí na altura, né, ao longo da altura da viga. Isso é um absurdo, tá? Não que eu não possa furar, eu posso furar minha viga nos dois sentidos, ou a minha laje também. Agora, eu preciso calcular isso. Eu preciso fazer um reforço naquela região, colocar mais armadura, né, para poder suportar a isso daí. Porque no cálculo é como se não existisse aquela seção ali que eu furei, tá? Então, temos que ter cuidado. Vai furar viga, vai furar laje, temos que ter cuidado. E aí, pessoal, volto lá àquela primeira aula de concepção estrutural. Lembra que eu falei? Que os projetistas, eles não se encontram, eles não se conversam. Tá? Cada um faz um projeto, cada um tem a sua... Né? Aí eu faço a estrutura, outro cara faz a instalação hidrossanitária e tal, tal. E o cara que fez a instalação hidrossanitária não passou para mim que ele ia passar uma tubulação ali naquele lugar. Tá? Ele não disse que ia ter um tubo de queda naquela região. Então eu preciso saber para poder calcular as minhas vigas, as minhas lajes, tá? Sem problema algum. Ok? Outro detalhe também é que as formas, o custo de formas, ele é um pouco amenizado, né? Porque você aproveita as formas nos outros pavimentos. Se for um prédio, por exemplo, você faz o escoramento, faz a forma, concretua ali, tira a forma, aproveita no pavimento de cima, né? Existe uma... dá para reaproveitar, na maioria dos casos. Ok? Geralmente a relação altura e vão, e o menor vão, está entre 1/40 e 1/60, tá? Então, isso também é uma espécie de pré-dimensionamento também, né? Uma ideia, né? Se você está no meio no meio do lugar, alguém, você acha que essa laje aqui vai ter quanto aqui de espessura? Aí você faz essa continha aí, tá? Pega o vão e divide aí por 40 ou por 60, vai dar uma ideia aí da laje, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo aí? Tá tranquilo. Bom, quando a relação entre o vão maior e o vão menor da laje é menor ou igual a 2, costuma-se considerar para efeito de cálculo que essa laje trabalha em duas direções, ou é armada em duas direções. Vocês já ouviram falar nisso, pessoal? Laje armada em uma direção, em duas direções? Vocês já ouviram falar nisso? Então. Vamos lá. Esse é o primeiro passo da laje, tá? A gente precisa saber se a laje é armada em uma ou em duas direções, tá? Isso quer dizer o quê? Que minha armadura principal vai estar ou nos dois eixos ou em apenas um eixo. Então, existe uma relação prática aí de comprimentos, né? Eu pego o maior vão, a relação entre o vão maior e o vão o vão menor, né? Rapaz, tá difícil aqui hoje. Você sabe como é que eu faço para que eu não precisar ficar autorizando vocês entrarem aqui? Não, né? Eu acho que no e-mail que eu mando para vocês, se vocês já aceitarem lá no e-mail, né? Todo mundo recebe e-mail, não é isso? Eu não preciso ficar autorizando, porque tem pessoas que entram aqui que eu não preciso ficar autorizando, tá? Então vê lá no e-mail. Eu acho que se vocês aceitarem lá o e-mail, eu não preciso ficar autorizando aqui. Porque tem pessoas que entram e não precisam ficar autorizando, né? Então vamos ver aí como é que faz. Tranquilo, beleza.
Bom, então, o que acontece, pessoal? Eu preciso saber a relação dos vãos para saber se a minha armadura principal vai estar em um eixo ou em dois eixos, tá? Então, se eu pegar o maior vão e dividir pelo menor e essa relação for menor que 2, eu vou denominar essa laje de uma laje armada em duas direções. Isso quer dizer o quê? Que a minha armadura principal vai ter que estar nos dois eixos. Se essa relação for maior do que 2, eu digo que ela é armada apenas em uma direção. Então, a armadura principal vai estar em um eixo. Agora, isso não quer dizer que eu não tenha armadura no outro eixo, não. Vou ter armadura no outro eixo, sim. Eu vou ter armadura secundária, tá? Então, nós vamos precisar disso daí, tá? E saber se a minha laje é armada em uma ou em duas direções, ok? Bom, a concretagem de lajes de vigas costuma ser realizada de uma única vez. Realmente. Como eu falei para vocês lá no início, você faz a forma, né? Geralmente se faz o seguinte, pessoal, se for laje pré-moldada, que tem as vigotas, você concreta as vigas, né, os pilares e as vigas. Ele não precisa ficar aceitando direto. Ele aceita uma única vez. Exatamente. Não, era para o rapaz. Beleza. O que acontece? Quando eu estou com laje pré-moldada, pessoal, eu concreto, geralmente, né? Eu concreto a viga até metade da altura, para que essa altura aí, né? Ou até a altura que vai ficar a face inferior da laje. Porque essa parte concretada da viga já serve de apoio aí para minha viga pré-moldada, para minha laje pré-moldada, tá? Quando é laje maciça, aí geralmente se faz tudo de uma vez. Agora, tem que ter muito cuidado, principalmente com o escoramento, pessoal, porque eu já vi uma estrutura cair logo durante a construção, porque fizeram tudo junto, pilar, viga e laje de uma vez só. Tá? Então aí tem que ter um baita de um escoramento, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso daí. Bom, entrando aqui no método, os métodos de cálculo, basicamente existem dois métodos, o método elástico e o método de ruptura, tá? E o método elástico é a teoria de placas delgadas ou de Kirchhoff. Se vocês fizerem a disciplina lá de placas e cascas, vocês iam aprender isso aqui. Teoria de Kirchhoff, tá? Então, o que acontece? No método elástico, subestima-se os deslocamentos, pois não é considerada fissuração do concreto. Então, a gente já comentou sobre isso. O problema do método elástico, pessoal, é porque a gente considera que o meu concreto não fissurou, tá? E aí, não leva em consideração a fissuração do concreto. E aí, como é que você calcula o deslocamento? Você sabe que cada vez que o concreto fissura, o meu deslocamento ele aumenta. Por quê? Porque diminui a inércia, tá? Então, o problema do método elástico é isso, é porque você não está considerando aí a fissuração. Não pode-se dizer que os esforços na situação de ruptura usados no cálculo da armadura são proporcionais aos obtidos em serviço também, porque se eu estou considerando uma seção ali íntegra, né, uma seção que não tem fissura, como é que eu vou dizer se o esforço de ruptura é o esforço, são proporcionais aí ao de serviço, tá? Fundamenta-se nas equações de equilíbrio de um elemento infinitesimal de placa e nas relações de compatibilidade e deformações. Bom, aí tem vários estudos aí que já comentaram sobre aí o método elástico, tá? Bom, o segundo método é o método de ruptura. É desenvolvido com base no mecanismo de ruptura da laje, ou seja, procura-se identificar de que forma a laje chega ao colapso e para esta situação são calculados os esforços pela chamada teoria das charneiras plásticas, tá? Pessoal, charneira plástica é isso daqui, ó, tá? Se uma laje maciça romper, se algum dia, espero que vocês nunca vejam isso, né, na prática, a não ser que seja em laboratório, uma laje maciça, ela rompe dessa maneira aqui, ó, tá? Ela começa com esse tipo de fissuração aí. Então, o método de ruptura a gente calcula até como se estiver chegando na ruptura mesmo, né, para analisar os esforços e tudo, estima-se aí esses valores dessa forma. Normalmente é difícil, nesse caso, determinar os deslocamentos, não sendo possível, assim, precisar informações sobre o comportamento da estrutura em serviço. Porque como a gente vai à ruptura,
Então, é importante que você saiba estimar os deslocamentos no serviço. Então, quanto que é de flecha, de vibração, de deformação, tá, no serviço, no estado limite de serviço. Então, na ruptura fica mais difícil de se trabalhar. Ok? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com o método elástico. Agora, vamos fazer algumas adaptaçõezinhas aí para que funcione melhor. Tá? Bom, é um material, considerando um material que o concreto seja homogêneo, mas você sabe que o concreto não é homogêneo, que ele é elástico, isótropo, elasticamente linear. Ou seja, isótropo tem a ver com todas as cargas, independente da atuação e da posição das cargas, o material se comporta da mesma maneira. Tá? Vamos admitir que ele tem pequenos deslocamentos. A ação das placas nas vigas de contorno se faz somente através de forças verticais, ou seja, se eu tenho a minha laje apoiada em vigas, é como se a reação da laje para as vigas só acontece de forma vertical. Isso é uma simplificação, todos nós sabemos que não é bem assim, nós temos esforços horizontais também, tá? Mas nós admitimos que essas forças sejam somente através de forças verticais. Não há transmissão de momentos de torção para as vigas, é outra simplificação também, tá? As ações das placas nas vigas são uniformemente distribuídas e não há transmissão de carga diretamente para os pilares. É outra simplificação. Como é que eu faço uma laje, viga e pilar ali? Ali há uma ligação entre eles, entre esses elementos, e como é que eu sei que nenhuma parte da carga vai para o pilar? É lógico que vai. Tem carga da laje que vai diretamente para o pilar, tá? Mas por uma simplificação de cálculo, eu vou dizer a minha laje, a carga da minha laje vai para a viga de forma vertical. A carga da minha viga vai para o pilar, certo? As vigas de contorno são indeslocáveis na direção vertical. Eu estou admitindo que os meus apoios, ou seja, os apoios das minhas lajes, o apoio das minhas vigas, são indeslocáveis, ou seja, eles não vão deslocar, são apoios rígidos assim. Eu posso aplicar a carga ali que esses apoios não vão deslocar. É outra simplificação, tá? A rotação das placas no contorno é livre, apoio simples ou totalmente engastada. Nós sabemos que não existe uma ligação totalmente engastada, ou seja, um engaste perfeito. Não existe. Você tem situações onde você está mais para o engaste, você tem situações onde você está mais para um apoio simples, como uma rótula, enfim. Tá? Então, não existe essa ideia de totalmente engastado, mas aqui nós vamos admitir que ou está simplesmente apoiado ou está totalmente engastado. Tranquilo? Até aí, pessoal? Beleza? Bom, e aí vamos falar um pouquinho aqui de como é que chega nas equações, né? Então, a equação diferencial fundamental de placas delgadas, obtida por equilíbrio e compatibilidade de deslocamentos de um elemento infinitesimal, relacionando por momentos fletores submetidos a uma carga P. Então, essa aqui, pessoal, é a equação diferencial fundamental de placas delgadas, tá? Veja que aqui é uma equação de quarta ordem, tá? Onde o W aqui é o deslocamento, o P aqui é a carga e D é a rigidez e a flexão, tá? Beleza? Não vou entrar muito na questão de como é, porque isso aí, como eu disse, seria interessante vocês verem a disciplina de placas e cascas. Aqui é uma disciplina mais prática, né? Então a gente já vai direto para o cálculo e para as nossas tabelinhas. Mas eu vou falar um pouquinho aqui. Bom, resolvendo a equação fundamental, que é aquela equação anterior, obtém-se a expressão para uma superfície elástica, que é em função dos eixos x e y, né? E com suas derivadas, os momentos mx e my, nas direções x e y aqui, tá? Então, essa aqui seria a equação do momento em x, essa aqui seria a equação do momento em y, ok? Pode-se obter um momento em uma largura unitária, e aí vai ficar o momento aqui dividido pelo comprimento, tá? Então, seria aqui o momento dividido pelo comprimento. Tranquilo? Falando mais rápido, para a gente não perder muito tempo aqui. Bom, isso aqui é interessante.
A determinação dos esforços e dos deslocamentos de placas pode ser feita considerando as cargas em serviço, a partir da equação fundamental ou simplesmente montando outro tipo de modelo, visto que essa equação tem solução analítica para poucos casos. O que acontece é o seguinte, pessoal, se você, toda vida que for resolver uma laje, você utilizar essa equação diferencial lá, você pode resolver tranquilamente. Só vai dar um pouquinho de trabalho, né? Por isso que nós vamos depois trabalhar com tabelas, tá? Porque imagina aí, você vai calcular uma laje, aí você tem que fazer essa equação diferencial, encontrar os deslocamentos, encontrar as reações, tá? Então, existem outras maneiras de se resolver essa equação, tá? Por diferenças finitas, por elementos finitos, por grelha equivalente e utilização de séries, tá? Então, eu vou comentar cada um de vocês, cada um desses métodos aqui. Vocês já chegaram a ver quais são as disciplinas de cálculo que vocês já viram, matemático, né? Cálculo 1, cálculo 2, vocês veem o que lá? Integral, derivada, vê alguma coisa de séries? Alguém fala aí, por favor. Séries eu vi em EAD, O que é ED? equações diferenciais. Então Então isso você aqui tem não uma... tá sendo mais obrigatório não, eu acho. Então o nome da disciplina é equações diferenciais, é isso? É, pelo menos em Angicos. Alguém mais chegou a ver alguma coisa? Acho que sim, né? Porque tem séries não, né? É porque é um assunto demorado, aí tem professor que não dá. No meu deu a unidade toda, mas para ter uma futura ele já foi cortando até um ponto que não deu mais. Entendi. Beleza. Mais integral, derivada, essas coisas vocês viram, né? Lógico, né? Beleza, então vamos lá. Então, isso aqui é legal, diferenças finitas. Ó. Consiste na integração numérica da equação diferencial, que é substituída por outra, de diferenças finitas. Então, nele, a placa é dividida em uma malha que se adapta ao seu contorno e substitui as derivadas por expressões aproximadas, determinando por meio do emprego de convenientes polinômios de interpolação. Então, você vai criar tipo uma malha e você vai discretizar a sua estrutura, tá? Através de diferenças finitas. Cada deslocamento e cada ponto lá, você vai encontrando os deslocamentos e as reações, deformações e tudo, tá? O que mais? Elementos finitos, pessoal. Isso aqui hoje, basicamente, é fundamental você aprender a mexer com elementos finitos, tá, pessoal? Eu acho que essa disciplina de elementos finitos deveria ser obrigatória em todo curso de engenharia. Todo curso de engenharia deveria aprender elementos finitos. É uma disciplina interessantíssima, tá? Que, por exemplo, como é que eu vou resolver? Logicamente, nós temos soluções aí para a maioria dos casos nas estruturas, né? Estruturas usuais, vamos dizer assim, prédio, casa, essas coisas. Mas quando eu fujo do tradicional, por exemplo, eu quero fazer sei lá, uma estrutura diferenciada aí, uma estátua, um negócio bem diferente, tá? Que não tenha como eu modelar isso numa estrutura usual. Então, eu preciso modelar isso em elementos finitos, tá? Então, como ele está comentando aqui, ó, você pega, no caso aqui da placa, você divide em elementos com dimensão finita conectados por pontos nodais, tá? Nestes pontos, a compatibilidade de esforços e deslocamentos. Usa a equação fundamental e obtém os deslocamentos com polinômios cujos coeficientes devem ser determinados. Aplicados aos diversos pontos nodais, os elementos conduzem uma seção de equações lineares, tá? Então, muitas vezes, pessoal, não dá para a gente resolver as coisas, tá? Eu preciso fazer em elementos finitos, tá? Então, existem vários programas hoje, você pode fazer na mão, mas dá muito trabalho. Mas tem muito programa hoje que SAP, Abacus, tá? Você trabalha com elementos finitos, você discretiza. Vamos tornar isso mais palpável para vocês. Por exemplo, eu pego uma laje, por exemplo, pego uma laje, eu vou discretizar ela em vários elementos, tá? E ali em cada elemento eu vou obter deslocamento, vou obter tudo aquilo que eu preciso, tensão, tá? Isso é importante, pessoal. Por que isso é importante? Porque fica um dimensionamento mais real, tá?
mais real. Por que mais real? Porque, por exemplo, aqueles aspectos que eu comentei ali do método elástico, por exemplo, que você considera aquelas simplificações que eu comentei, né? A reação da laje vai para a viga, da viga para o pilar. Tá? Com elementos finitos não precisa. Você vai atuar isso como um conjunto, né? Então, o próprio arranjo dos elementos que você cria dentro da sua laje, por exemplo, já vai distribuir essas cargas de maneira melhor, entendeu? Então, isso é importantíssimo. Hoje, trabalhar com elementos finitos não é quase que uma regra, tá? Bom, outro método também que tem se usado bastante, os programas de computador aí têm feito muito, é o processo de grelha equivalente para o cálculo de laje, tá, pessoal? O processo de grelha equivalente ou analogia de grelha foi utilizado inicialmente por Marcos para calcular esforços em placas com bordas indeslocáveis verticalmente. Então, o procedimento consiste em substituir a placa, que é a laje, por uma malha equivalente de viga, tá? É como se você pegasse a laje e substituísse a laje por uma malha, tá? E em cada ponto, cada nó, que é a ligação entre um ponto, né, na malha, você como é que eu posso falar? Utilizando ali as equações de compatibilidade, né, e de deformação, você consegue obter aí os esforços e tudo, tá? Tensões, ok? Então, esse aqui a maioria dos computadores aí, dos softwares, estão usando o processo de grelha equivalente. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui meu painel com duas lajes de vigas, ó. Painel com duas lajes de vigas, tá? E aí, pessoal, isso aqui está em planta, né? Então, veja, ó, é como se eu pegasse os painéis e distribuísse numa malha aqui, ó. Essa linha aqui de cima vai representar a minha viga, o eixo da minha viga. Essa linha aqui, ó, vai representar o eixo dessa viga aqui, desculpe, dessa viga aqui, tá? Então, para cada linha dessa aqui, pessoal, vocês vão atribuir, por exemplo, a linha que representa a viga vai ter a seção da viga. Quando eu for fazer o cálculo, eu vou dizer, ó, essa linha aqui vai ter uma seção de 20 por 50, tá? Vai ser concreto, vai ter enfim, coeficiente de poação de 0,2, eu vou estabelecer tudo que está relacionado a isso daqui, tá? E é interessante, porque você consegue ver, por exemplo, o deslocamento em cada pontozinho aqui, ó. Geralmente a gente calcula a flecha aonde? No meio da laje. Por quê? Porque é onde tem a maior deslocamento, tá? Mas eu quero saber, porque isso aqui, pessoal, me dá, por exemplo, um detalhamento mais real também, tá? Porque eu posso fazer um detalhamento por faixas, tá? Porque a gente vai aprender aqui no cálculo manual que eu vou pegar o maior momento e vou calcular a armadura. Mas o momento ele vai variando aqui, né? O momento vai variando, ó. Tá? Nos dois eixos aqui, o momento ele vai variando aqui. Então, eu não preciso pegar só o maior momento, eu posso pegar e calcular a minha laje aqui e fazer o detalhamento por faixa, ou seja, onde tem o menor momento, eu coloco uma armadura menor, e assim por diante, e dar fazer um dimensionamento mais real, vamos dizer assim, um detalhamento, tá? Tranquilo até aí? Então, a utilização de programas de computadores para a resolução de grelhas equivalentes foi feita inicialmente por esses caras aqui. Utilizando-se a analogia de grelha e um programa de computador, é possível resolver pavimentos de edifícios com grandes dimensões em plantas, contornos não regulares, né, vazios internos e assim por diante. Tá? Coisa que se for fazer isso na mão vai dar uma trabalheira absurda. Tá? Bom, e aí nós chegamos aqui na determinação de esforço de deslocamento por meio de séries. Tá? Então, nós vamos ver que as nossas tabelinhas que nós usaremos aqui para frente vai ser baseado nessas séries aqui. Então, no cálculo de lajes por série, substitui-se o valor da carga, né, por uma série, normalmente composta por funções trigonométricas, obtendo-se uma solução para a integração da equação fundamental. Então, a solução que foi desenvolvida aqui por Navier é apresentada
é apresentar a carga P por uma série de Fourier dupla, superposição de carregamentos com forma bissenoidal, tá? Bissenoidal. Bom, se você quiser resolver isso aqui por outro tipo de série, você pode resolver, tá? Ele resolveu aqui por Fourier dupla, tá bom? Vamos seguir. Bom, determinação de esforços e deslocamentos utilizando tabelas ou quadros, que é o que a gente vai usar daqui para frente. Então, o processo de cálculo de placas por séries é bastante adequado para a confecção de tabelas que facilmente possibilitam determinar os momentos fletores máximos e deslocamentos máximos a partir da geometria. Então, aquilo que eu falei lá no início, o engenheiro se torna muito prático, né? Então, não adianta eu estar, quero calcular uma laje, eu vou ter que pegar um papel, sair fazendo série para resolver laje, não. Né? Fazer, discretizar o pavimento, calcular diferenças finitas, não dá, né? Não tem como. A gente tem que criar uma coisa mais prática para isso, tá? Então, a ideia é trabalhar com tabelas ou quadros, tá? Então, o que você faz? Primeira coisa, pessoal, é pegar o pavimento e separar cada laje. Cada laje vai ser trabalhada individualmente, certo? De acordo com a vinculação. Ou seja, a minha laje tem 2 bordas engastadas e 2 bordas livres, simplesmente apoiadas. Ou não tem apoio nenhum, que eu posso ter uma laje com uma das bordas sem apoio nenhum, sem viga, sem nada, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, e já comentando, né, do projeto de vocês lá, vocês têm seu painel de laje, vão pegar cada laje de vocês e vão separar cada uma por vinculação, tá? No geral, a gente considera assim que as lajes menores e menos rígidas são engastadas nas maiores e mais rígidas, tá? As tabelas apresentadas na seção são baseadas nas soluções em séries desenvolvidas por Bares e devidamente adaptadas do coeficiente de Poisson de 0,2, tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu acho que no pré-dimensionamento a gente fala um pouquinho dessas tabelinhas aqui, né? Primeira coisa, vocês vão separar cada laje de vocês. Cada laje aqui, ó, tá? Então, em cada laje eu tenho LX e tenho LY. Lembrando que o LX é sempre o menor vão, tá? É sempre o menor vão da laje, tá? Então, se a minha laje tem apenas um bordo engastado e as outras bordas simplesmente apoiadas, eu vou considerar como caso 2. Se tem uma borda engastada e os outros... A mesma coisa, né? Caso 3. Então, vocês vão ver qual a situação que está a sua laje aqui. Ok? O caso 1, simplesmente apoiado nos 4 bordos aqui. Tá? Então, a primeira coisa é enquadrar as lajes de vocês em cada situação dessa aqui. Tá? Então, existem outras tabelinhas também. Nós vamos trabalhar... Deixa eu ver aqui. Nós vamos trabalhar... Pode ser também essa daqui, não importa. Só coloquei aqui para que existem outros casos. 2, 3, 4A, 4B, enfim. Mesma coisa. E aí, chegamos aqui no cálculo da flecha. Então, vamos supor, pessoal, que a minha laje seja uma laje apoiada nos 4 bordos aqui, ó. Tá? E aí, eu vou fazer a relação dos vãos aqui. Vamos supor que a minha laje seja uma laje quadrada. Então, o meu lambda aqui, ó, esse lambda é a relação do maior vão pelo menor. Como é laje quadrada, esse lambda vai ser igual a 1. Tá? Enquadrei, no caso, 1 aqui, ó. Então, o coeficiente alfa aqui, ele vai ser 467. Então, vou pegar esse 467 e vou jogar aqui. Aqui é o menor vão elevado à quarta. Aqui é a altura da minha laje, né, a espessura da minha laje. Aqui é o módulo da elasticidade do concreto. Tá? E P é o carregamento da sua laje. O carregamento distribuído aí da placa. Tranquilo? Então, não tenho que saber isso aqui. Existe algum critério para definirmos quantas bordas consideradas engastadas? Tem. Nós vamos falar isso mais na frente, tá? Bom, então veja que eu determinei aqui as flechas. Como é que eu vou determinar os meus momentos aqui?
Do mesmo jeito, só vai mudar a formulazinha aqui, tá? Então, no nosso caso aí, considerando aquela laje uma laje quadrada, com lambda igual a 1, e aí eu vou ter coeficientes aqui, ó, μx, μy. E em outros casos, ó, eu vou ter μx, μy e μ'y, tá? Em outros casos, eu vou ter μx, m'x, m'y e m'y. O que é isso, pessoal? Vai depender de quantas bordas engastadas, tá? Então, vamos pegar aqui esse caso, essa figura aqui, ó. O que que acontece? Se eu pegar aqui uma laje quadrada, tá? Como é uma laje quadrada, então os esforços na direção x e y são iguais, ok? E todas as bordas aqui são simplesmente apoiadas. Então, se a gente passar para cá, ó, no caso 1, eu só tenho μx e μy. Por quê? Porque μx e μy está relacionado com os momentos positivos, tá? Se eu pegar aqui o caso 2, por exemplo, ó, eu tenho uma borda engastada. Se eu tenho uma borda engastada, no caso 2, ó, eu vou ter μx e μy, que são os momentos positivos em x e em y, e tenho m'y aqui. Por quê? Porque é o momento negativo na borda engastada. Eu só tenho uma borda engastada, então vai ser aqui, ó, o m'y aqui, ok? Tranquilo até aí, pessoal? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, caso 4, eu tenho duas bordas engastadas e duas bordas simplesmente apoiadas. Então, aqui eu vou ter um μx e um μy, que são os momentos no sentido positivo, né? E vou ter um m'x e um m'y, que são os momentos de engastamento aqui nas bordas engastadas. Ok? Se as lajes forem quadradas, se a laje for quadrada, o μx é igual ao μy e o m'x é igual ao m'y, ok? Tranquilo até aí, pessoal? Bom, então, para o caso aqui, ó, você vai ter μx, μy, xx, que eu estou chamando aqui de momento de engastamento na direção x e momento de engastamento na direção y aqui, tá certo? E aí você pega, por exemplo, no caso, se for uma laje do tipo caso 4, você vai pegar cada relaçãozinha dessa, ó, e vai jogar aqui, tá? Esses coeficientes aqui, e vai jogar a carga, e vai jogar o menor vão, e aí vocês vão obter os momentos em cada eixo aqui, ok? Tranquilo? Então, no caso de 4 engastadas, são todos... Não. Se for, no caso, vamos pegar aqui, ó. Qual a situação aqui, ó? Todas engastadas é o caso 9, né? Cadê o caso 9 aqui? Ó, no caso 9, eu vou ter μx e m'y. Eu vou ter os momentos positivos e os momentos negativos, tá? Do mesmo jeito. Vou ter os momentos positivos, tanto para um eixo x como para o eixo y, e vou ter o momento de engastamento aqui, tá? Beleza? Porque são iguais, entendeu? Não precisa você estar repetindo aqui, porque o de um lado é igual ao do outro, tá? Se eu tiver 4 bordas engastadas, o de um lado vai ser igual ao do outro, entendeu? Beleza, vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. Não, essa tabela não são da norma. Essa tabela foi criada pelos aqueles autores lá que eu falei, que eles utilizaram as séries e fizeram isso, tá? Isso é uma maneira mais simplificada de calcular a laje, tá? Bom, então qual é o roteiro para que a gente possa começar a calcular as nossas lajes? Primeira coisa, pessoal, é discretizar o pavimento. Como eu falei, vocês vão pegar cada laje de vocês e vão enquadrar naqueles casos lá. Caso 1, caso 2, entendeu? E aí vocês vão fazer um pré-dimensionamento, como a gente já fez. Vão calcular uma espessura pelo pré-dimensionamento.
Vamos fazer a verificação da flecha, tá? Ah, passou na flecha? Beleza. Não passou, recalcula, tá? Recalcula. Nós vamos fazer isso, tá? Nas aulas posteriores ainda vamos fazer um projeto inteiro de laje aí, tá? Então, passou na flecha? Ah, não passou na flecha. Então, eu preciso refazer aí a minha dimensão. Então, eu vou fazer uma nova espessura de laje, vou calcular as cargas com essa nova espessura, peso próprio, carregamento acidental e tal, e vou calcular a flecha. Passou na flecha? Passou. Então, eu volto e vou fazer aí os momentos fletores, vou fazer a armadura, aí vou calcular a reação de apoio na viga, tá? Que é para verificar o cortante. E aí parto para o detalhamento e para a verificação do cisalhamento, ok? Tranquilo. Então, na discretização do pavimento, pessoal, é considerar cada região contida entre 4 vigas como uma laje. Vocês já sabem disso. A borda de uma laje será considerada engastada caso haja uma laje vizinha com rigidez suficiente para impedir a rotação nessa borda comum, tá? Então, nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco, que uma pessoa perguntou aqui. Quando isso não ocorre, ou simplesmente a laje estudo tem bordas que não fazem vizinhança contra a laje, a borda é considerada livre ou simplesmente apoiada. Então, a primeira coisa é você saber, é uma laje isolada, ou seja, eu tenho lajes no seu entorno, tá? Não, não tenho laje no meu entorno. Então, a laje simplesmente apoiada nos 4 bordos, tá? Ah, eu tenho várias lajes, uma do lado da outra. Então, será que eu posso considerar que há um engaste entre uma laje e outra? Tá? Será que eu posso considerar um engaste entre uma laje e outra? Tá? Depende, se tiver rigidez suficiente para isso. Se eu tiver uma laje muito maior do que a outra, com um vão muito maior do que a laje do vizinho, então isso não dá para você manter o engaste entre os dois aí. Tá? Então nós vamos comentar sobre isso aqui na frente. Então imagine esse pavimentozinho aí, pessoal, com 3 lajes. Ó. Então quando eu fiz a deformada da minha laje, ó, esse aqui é um corte, ó, passando aqui na laje 1 e na laje 3, tá vendo? Isso aqui é um corte A, tá aqui essa vista aqui. Esse pilar aqui, ou uma viga, isso aqui pode ser, vamos considerar aqui que seja a viga, né? Aliás, é uma viga. Aqui é essa viga aqui, essa viga é essa viga aqui, e essa viga é essa daqui, tá? Então, quando eu faço a deformada, veja o que acontece aqui na região interna aqui do apoio interno, na região dessa viga aqui. Porque o engaste, pessoal, se dá entre uma laje e outra, tá? O engaste se dá entre uma laje e outra. No momento, aqui. Então, o que acontece? Quando eu faço a deformada aqui, ó, e eu traçando uma perpendicular aqui, ó, uma perpendicular, uma horizontal aqui, por exemplo, o que acontece? A minha seção, ela não girou. Ela permaneceu aqui, ó, tá? É como se nesse ponto aqui a minha seção não tivesse girado, tá? Então, nesses casos aqui, eu consigo considerar uma situação de engaste. Isso aqui está mais para um engaste do que para um apoio, tá? Agora, só vamos imaginar 2 painéis de lajes aqui, ó, um com a dimensão bem menor que a outra. O que acontece? A minha seção, se eu traçar aqui a retinha, ó, a minha seção, ela girou, né? Essa reta estava na horizontal e ela fez isso, ó. Girou aqui. Então, como a seção girou, eu não posso considerar isso aqui como um engaste, tá? Isso está mais para um apoio do que para um engaste, tá? Então, isso é o que define mais ou menos. Então, no caso de vocês, então, vou mostrar uma regrinha aqui, para como a gente saber mais ou menos como é que se dá para considerar engaste ou não, tá? Entenderam até aqui, pessoal? Bom, então, uma ideia prática de fazer isso aqui, pessoal, é o seguinte. Vocês vão pegar 2 lajes, né? 2 lajes, e vão encontrar os momentos negativos. Você vai manter, por exemplo, vamos pegar esse caso aqui. Então, nesse caso aqui, você vai considerar que essa laje aqui, ela é apoiada aqui e engastada aqui. Essa outra laje aqui, você vai considerar que ela é apoiada aqui e engastada aqui, certo? E aí vocês vão chegar nesse diagrama aqui de momento.
aonde você vai pegar esse momento M'1, que é o momento da laje 1, e o momento M'2, que é o momento da laje 2 aqui, ó, momento negativo, certo? E aí vocês vão fazer isso aqui, ó, de maneira que M'1 seja maior do que M'2. Se for a situação inversa aqui, se esse momento aqui for maior do que esse, você vai considerar isso aqui como M'1, tá? O ideal é que você sempre coloque aí o maior momento dividido pelo menor momento, ok? Então, se a relação desses momentos aqui for menor ou igual que 2, eu posso considerar dessa forma. Posso considerar que há um engaste aqui e que há um engaste aqui, tá? Se essa relação aqui for maior do que 2, tá? Eu considero dessa situação aqui, há um engaste aqui e aqui eu não considero engaste, certo? Só que veja, a minha sugestão, tá? Se não se enquadrar nessa situação aqui, pessoal, se não se enquadrar nessa situação aqui, mantém tudo apoiado, tá? Simplesmente apoiado, ok? Porque como é que eu vou engastar uma laje na outra se eu não tenho que passar armadura aqui, né? Enfim, você pode até considerar nessa outra situação aqui, não há problema nenhum, tá? Agora, você vai colocar a armadura aqui que vai... que não vai contribuir muito, né? Isso pode até dar algum problema de fissuração nesses casos. Então, a sugestão que eu dou aqui é que, se a relação dos momentos aqui se enquadrar aqui, você considera o engaste perfeito. Se não se enquadrar, você considera tudo simplesmente apoiado, tá? Os dois simplesmente apoiados, tá? O bom de você engastar, pessoal, é reduzir flecha. Sempre que você engasta, né? Então, imagine, se eu não tiver um engaste aqui, ó, esse momento positivo, ele vem mais para baixo aqui, ó. Se eu não engastar aqui, esse momento ele vai fazer isso aqui. Quando eu engasto, é como se eu puxasse o momento positivo, tá vendo? Dá uma diminuída. Então, diminui a flecha. Tranquilo até aí, pessoal? Estou falando grego aqui. Mesmo quando, por exemplo, o senhor falou aí, né, que o engaste ele diminui a flecha. Então, se Sim. cair na segunda aqui, na segunda situação, eu posso considerar engastado, tipo como se fosse uma segurança ou não? Não. Porque o problema de você engastar aí, você pode gerar uma situação que, na verdade, não é que não possa, certo? Poder até pode. Mas você pode gerar um tipo de estrutura que possa fissurar por conta de deslocamento aí, tá? Porque é como se você tivesse... Porque, por exemplo, se você engastar aí, o que acontece? O seu momento positivo aí, ele vai diminuir, né? Uhum. O seu momento positivo vai diminuir. Isso no seu modelo. Mas na prática, será que isso vai diminuir mesmo? Porque a seção ali vai girar, entendeu? Então, Uhum. interessante é essa sugestão que eu lhe dou. Se você se enquadrar no primeiro caso aí, você mantém as duas engastadas. Se não, você mantém tudo simplesmente apoiado. Tá? Beleza. Porque fica a favor da segurança, o momento positivo aumenta. Tá? Uhum. Vamos continuar aqui. Bom, posso ter uma situação, pessoal, nesse caso aqui também, ó. Eu posso ter uma borda engastada e apenas uma parte da outra borda engastada. E aí, como é que eu faço nesses casos, né? Então, vocês vão analisar isso aqui, ó. Eu vou pegar esse comprimento, que é da borda engastada, tá? Só um instante. Eu vou pegar essa borda aqui, LY1, e vou comparar com o LY aqui, que é o comprimento dessa borda aqui. Se isso for menor do que LY sobre 3, considero a borda totalmente apoiada, tá? Simplesmente apoiada, tá? Se tiver nesses dois aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão calcular as duas situações. Se como fosse tudo simplesmente apoiado e pegar os esforços. Depois pegar o outro como simplesmente com tudo engastado e verificar e comparar e pegar os maiores esforços. Tá bom? Se esse comprimento aqui for maior do que 2 vezes LY sobre 3, então considera-se que a borda é totalmente engastada. Tá?
Bom, e aí, pessoal? Professor, Fala, cara. qual a diferença, tipo, se a laje não for de 4 pontos, retangular, quadrada, só for em uma espécie de L, como eu vejo ela assim, nesse sentido, engaste, essas coisas. Se for uma laje em L, Sim, aí você não tem como resolver por tabelinha, a não ser que você discretize ela, crie uma viga, tá? com E a tela no separe. meio. Separe, tá? Não tem como você fazer. Entendi, tá bom. Bom, preste atenção ao pré-dimensionamento que vocês já sabem, né? Lembrando aqui, ó, se eu estiver trabalhando com uma item 13.241 da norma, 8 centímetros para a laje de piso não em balanço, tá? 7 centímetros para a laje de cobertura não em balanço. Para a laje em balanço, o mínimo aqui é 10 centímetros, tá? Tem outros critérios aqui, ó. 15 centímetros para a laje com proteção apoiada, tá? Tem várias outras recomendações aqui da norma. Não utilizem uma norma, um valor menor que o da norma, tá? Bom, e já entrando então nas cargas que nós vamos precisar, pessoal, primeira coisa, peso próprio, né? Peso próprio. Então, dependendo da sua espessura, da sua laje, ou seja, eu estou trabalhando com uma laje aí de 10 centímetros. Então, eu pego 10 centímetros, vou multiplicar aqui por 25 kN por metro cúbico, ou 0,10, né? Porque é 0,10 metros multiplicado por 25 kN por metro cúbico. Tá? Então, a primeira coisa é você estabelecer aí a altura da sua laje. Depois, vocês vão pegar lá a norma. Essa norma foi atualizada ano passado, pessoal, 2019, se não me engano, tá? Então, vocês têm acesso às normas, né, no sisteminha aí. Então, peguem essa norma aqui. Então, aqui vocês vão colocar as cargas acidentais, ou seja, é uma laje de piso residencial, é uma laje de piso para acesso a prédio público, tá? Enfim, para cada utilização lá, vocês vão ter isso. Outra coisa interessante é o revestimento inferior, tá? Geralmente, pessoal, eles fazem aquele que a gente chama de estuque, né? Você, tipo, rebocar ou chapiscar a parte inferior da laje, tá? Então, se você rebocar, se você chapiscar a parte inferior da laje, você tem que levar em consideração aí na sua carga, tá? Ok? Bom, piso ou revestimento, outra coisa também é você levar em conta esse piso aqui. Você tem que levar em consideração o piso, tá? Qual é o piso que você vai trabalhar? Na norma lá já tem vários valores que você pode utilizar. Mas se você vai trabalhar e o arquiteto exigiu não, recomendou a sugestão de um piso diferente, um porcelanato diferente, tal, então vocês procurem saber isso, tá? Uma vez eu fiz um projeto onde a laje de cobertura da casa do cara era um telhado vivo. Vocês já ouviram falar em telhado vivo, pessoal? Não? Diego. Fala aí, Diego, o que é esse telhado vivo? Tipo, eu não sei se é isso que o senhor está falando, mas é aquele telhado que o pessoal bota um gramado ou Exatamente. alguma ação em cima. Exatamente. O que acontece? Não é só o gramado, né? Porque você tem todo o solo que você vai ter que colocar, né? Porque você faz um preparo. Primeiro você tem impermeabilização. Você tem que ter impermeabilização. Já é uma carga. Depois você vai ter o solo. Você coloca um solozinho lá, tá? E depois vem com a grama, né? E você tem que aguar isso daí. Você tem que estar sempre molhando. Então tem o peso da água também, tá? Então tudo isso você tem que levar em consideração, tá? Tudo isso você tem que levar em consideração. Então, se é uma coisa, tem a drenagem também, tem tudo, tá? Se tiver brita, por exemplo, né? Se utiliza, tem que levar em consideração aí, certo? Então, todo tipo de, você vai fazer uma coisa diferente, tem que levar em consideração. Não esquece disso, tá? Não esquece. Beleza? Bom, para você calcular as reações das lajes nas vigas, pessoal, é aquela mesma ideia parecida com aquilo lá de pré-dimensionamento de pilar, tá?
você vai trabalhar aqui com as nossas chamadas charneiras plásticas. O que acontece? Você vai dividir a sua laje, eu vou mostrar como é que você vai fazer isso. Então, por exemplo, a reação, a área dessa laje aqui, a carga dessa área aqui vai para essa viga. A carga dessa área da laje vai para essa outra viga, entendeu? E assim sucessivamente, tá? Então, como é que a gente divide essas áreas aqui? Dessa forma, ó. Preste atenção, pessoal. Então, veja, se eu estou analisando essa laje aqui, que tem essa situação, 2 bordas engastadas e 2 bordas simplesmente apoiadas. Então, sempre que for 2 bordas engastadas, o que vai acontecer? Eu vou traçar 45 graus aqui, ó. Ah, mas é uma borda engastada e outra livre aqui, ó. Então, qual vai ser essa área? Você vai traçar um ângulo de 60 graus aqui, a partir da laje engastada, tá? Então, vou fazer esse triângulo aqui. Se for 2 bordas simplesmente apoiadas, mesmo jeito, 45 graus. Então, se tiver a mesma vinculação, 45 graus. Se não, você vai ter que colocar aqui 60 graus a partir da laje engastada, tá? Pode ter situações também onde eu não tenho viga, né? A minha laje está livre aqui nesse bordo. Então, nesse bordo aqui, vocês vão considerar 90 graus. Tá certo? Tranquilo, pessoal? E aí vocês vão pegar essa área aqui, multiplicar pela carga, tá? E pela carga por metro e vai achar aqui a carga na viga. Então vamos fazer isso aqui agora. Bom, então para facilitar aqui, só para entender, eu peguei uma laje quadrada, ó, uma laje quadrada aqui, aonde eu chamei de ômega aqui a área de cada triângulo, tá? Então eu peguei, ó, LX vezes LY vezes LX, que é a área desse quadrado aqui, e dividir por 4. Tá? Então vai dar a área de cada triângulo desse aqui, que dá LX ao quadrado sobre 4, ok? Qual é a carga que vai para a viga, pessoal? Qual é a carga que vai para a viga? Eu vou pegar o ρ é ômega, não estou lembrado o nome dessa letra, acho que é ômega, não? Depois eu vejo, enfim, vou falar ômega aqui, mas é ômega, né? Então eu vou pegar ômega e vou multiplicar pela carga distribuída aqui dessa laje, tá? Então, eu peguei a área de uma carga aqui, uma área de um triângulo, que é a área de influência que vai para essa viga, e multipliquei pela carga distribuída aqui, tá? Então, isso aqui é metro quadrado, isso aqui é quilonewton por metro quadrado, que já kgf por centímetro quadrado, tá? Então, isso aqui vai me dar força, tá? E aí, se eu quero a carga distribuída na viga ao longo do comprimento da viga, eu vou pegar a carga e vou dividir pelo comprimento da viga, tá? Como PV2 é dado por isso aqui, jogando aqui, eu vou chegar nessa forma aqui, ou seja, se eu quisesse achar, é ômega mesmo, né? Se eu quisesse achar a carga distribuída em cada viga, se a laje for quadrada aqui, daria 0,25 de LX sobre vezes a carga da laje, tá? Bom, para um caso geral, independente do formato da laje, né, se ela é retangular ou não, das dimensões, então você cria uma maneira, mas se for quadrada, esse K é 0,25. Mas se não for quadrada, como é que faz? Aí nós vamos para as nossas famosas tabelinhas, né? Então, é fazer isso daqui. Vocês vão enquadrar em cada caso, vão pegar os coeficientes aqui e vão pegar o K. Certo? Beleza? Em cada caso aqui, não tem muito o que fazer. Bom, então, como é que eu calculo essa reação das lajes aqui? Com os valores de K, as reações das vigas para certo carregamento P e sempre com LX sendo menor vão, são determinadas de acordo com as seguintes expressões. Reações nas direções X e Y nas vigas em bordas simplesmente apoiadas, né? Então, por exemplo, se eu quero o carregamento X aqui, vai ser o KX vezes a carga vezes LX sobre 10. Se eu quero o QY, que é o carregamento na viga no eixo Y, vai ser o KY vezes P vezes LY sobre 10. Tá certo? Se for nas bordas engastadas, é a mesma coisa. A diferença é que vai mudar aqui o KX por K', KY por K', Y. Tranquilo, pessoal?
Alguma dúvida até aí? Beleza? Bom, essa aula é a aula introdutória de lajes maciças, tá? Então, eu até falei um pouco mais rápido aqui para que eu possa continuar agora e falar dos aspectos normativos, tá? Então, eu vou dar 2 aulas em uma aqui, ok? Então, eu já vou para a aula de aspectos normativos. Essa parte introdutória, tá tranquilo? Posso ir, né? Posso ir para a próxima aula? Então, vamos lá. Bom, então veja, até agora nós fizemos o quê? Eu falei um pouquinho para vocês como é que se chega dos métodos de cálculo, como se chega lá nas tabelinhas, né, usando séries e tal. Então, com tabelas nós calculamos os momentos, com tabela nós calculamos as reações nas lajes, nós calculamos a flecha, tá? Então agora nós precisamos fazer verificações, tá? Para ver se a nossa laje está de acordo com o que a norma recomenda, ok? Então passamos agora para os critérios normativos. Bom, a primeira coisa que vocês têm que verificar, pessoal, é o cisalhamento da laje. Cisalhamento da laje, tá? Então tem aqui esse item da norma aqui, ó, 19.4.1. As lajes maciças ou nervuradas podem prescindir de armadura transversal para resistir às forças de tração oriundas da força cortante, quando a força de cálculo a uma distância D da face do apoio obedecer à expressão VSD menor ou igual ao VRD1. Veja, o que é o VSD, pessoal? É a força cortante solicitante de cálculo. Então, aquela reação da viga que eu calculei lá, aquela reação vai ser a reação da laje na viga. Então, essa reação da laje seria o nosso cortante, certo? Então, eu vou pegar... Então, veja, eu peguei lá a minha laje, lancei os meus carregamentos, lancei peso próprio, lancei carga acidental, piso do revestimento, fiz aquelas combinações de carregamento, cheguei lá num diagrama de momento fletor e cheguei num diagrama de cortante, tá? Peguei aquele valor de cortante, para que ele se torne de cálculo, o que eu faço? Eu majoro por um coeficiente de 1,4. Peguei meu cortante, vou majorar aí por 1,4, para ele se tornar de cálculo, beleza? Beleza. Então, eu vou comparar esse valor aí com o nosso VRD1. Quem é o VRD1, pessoal? É a força cortante resistente de cálculo relativa a elementos sem armadura para força cortante. Ou seja, quanto de cortante a minha laje consegue resistir sem eu precisar colocar armadura. Porque, veja, pessoal, qual é a armadura de cortante de uma viga, por exemplo? Qual é? Estribo. Quem mais? Quem que sabe? Alguém mais? Alguém discorda dele aí? Todos concordam, então, né? Exatamente. O estribo é a força, é a armadura para resistir o cortante lá em laje. Agora eu lhe pergunto, será que eu consigo colocar estribo numa laje, pessoal? Vocês já viram estribo em laje? Pois é. Veja, é uma coisa completamente inviável e não é prático você colocar estribo, tá? Ia dar uma trabalheira absurda. Então vocês têm que fugir disso. Então veja, calculei o meu cortante de cálculo, vou comparar com o meu VRD1. Se o meu cortante for menor que VRD1, tá ok, beleza. Mas se o meu cortante for maior do que VRD1, isso quer dizer que eu tenho que colocar armadura. Mas eu não vou colocar armadura em laje, né? Eu não sou doido, tá? Então, eu posso até colocar, se for em posição de projeto, ou seja, eu só tenho que trabalhar com aquele nível de lá, com aquela espessura, não tenho como, mas, enfim. Mas, no geral, a gente não coloca, né? Então, o que eu posso fazer? Nós temos que mexer em alguns fatores aqui. Podemos mexer no FCK do concreto, podemos mexer na espessura da laje,
tá? Porque esse VRD1 aqui, pessoal, ele é calculado dessa fórmula aqui, ó. Tal RD, K, que multiplica 1,2 mais 40 ρ 1 mais 0,15 de sigma CP, vezes BW vezes D. Então vamos ver aqui o que é cada um desses aqui, tá? O que acontece? O meu tal RD, que é a tensão resistente de cálculo do concreto ao cisalhamento, ele é dado por 0,25 de FCTD. Vocês já sabem que FCTD é a resistência do concreto à tração de cálculo. O FCTD usado nessa verificação aqui ao cisalhamento, eu vou trabalhar com o FCTK-INF, porque se vocês utilizarem na norma, verificarem na norma, eu tenho um valor médio, eu tenho um valor superior e tenho inferior. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar aqui com FCTK-INF. Pega lá na norma que tem o valor do FCTK-INF, tá? Essa ρ1 aqui é uma taxa de armadura. Essa taxa de armadura não pode ser maior do que 0,02, tá? O sigma CP é caso eu tenha alguma proteção, alguma força normal atuante aí na minha laje, tá bom? Então, o que mais aqui que eu posso falar? Aqui tem dizendo como que calcula o valor de K. É 1,6 menos o D, tá? E assim por diante. Beleza. Bom, outra coisa também que a gente tem que verificar, então verificamos o cisalhamento, né? Outra coisa que nós precisamos verificar também, pessoal, é a compressão diagonal do concreto. Ou seja, quando você aplica um carregamento numa laje, deixa eu passar para cá para ficar melhor. Ou numa laje ou numa viga, né? Os esforços, eles se comportam dessa maneira aqui, né? Eu tenho tração aqui embaixo e tenho essas bielas, que são regiões de concreto íntegro aqui entre as fissuras, né? Entre os elementos aqui, tá? É um cordão de concreto comprimido. A biela sempre é comprimida, tá? Pode acontecer do meu concreto romper aqui nessa região comprimida, tá? Então, para evitar isso daí, você verifica essa fórmula aqui, ó. O meu VSD, que é o mesmo cortante de cálculo que eu utilizei lá anteriormente, majorado, tem que ser menor do que o VRD. O meu VRD é como se fosse não, é a minha resistência, é a força cortante resistente de cálculo relativa aí à ruína das diagonais comprimidas de concreto, tá? Ok? Então, esse VRD2 é dado por essa fórmula aqui, em que alfa V1 é dado por isso daqui, FCK sempre em MPa, tá? Se esse alfa V1 for maior do que 0,5, você utiliza 0,5. Ok? Tranquilo, pessoal? Até aí? Tranquilo? Beleza. Bom, chegamos num critério aqui, que é o critério de vão efetivo. Na verdade, esse vão efetivo, a gente já deveria ter utilizado lá em pré-dimensionamento. Mas eu sempre coloco aqui, porque pré-dimensionamento, como o próprio nome diz, né, é você ter uma estimativa inicial. Então, a gente não se fica muito preocupado com isso, tá? Mas, agora nós vamos trabalhar com vãos efetivos de laje, tá? Então, quando vocês forem calcular lá as suas lajes agora, vocês vão trabalhar com vãos efetivos e não mais aí com distâncias de face a face, tá? Então, na nossa norma diz o seguinte: quando os apoios das lajes puderem ser considerados suficientemente rígidos quanto à translação vertical, o vão efetivo a ser utilizado para as lajes deve ser calculado segundo os itens tal aqui da norma. Então, o meu vão efetivo, pessoal, é dado por L0. Quem que é L0? É a distância de face a face de viga, tá? Ou dos apoios, né? Se eu tiver uma laje apoiada em viga, em pilar, desculpe, pode ser de face a face de pilar. Então, face a face aqui no nosso caso de viga, tá? Quem é o A1? O A1 é o menor valor disso daqui, ó. T1 sobre 2 e 0,3 de H. Quem é T1 é a largura de um apoio aqui da esquerda. Se os apoios forem iguais, se os apoios tiverem a mesma largura, o T1 vai ser igual a T2, tá? Então, o A2 é o menor valor aqui desses dois aqui. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, né?
Bom, espaçamento entre barras, pessoal. Conhecer a área necessária de aço por unidade de largura de laje. Então, isso é importante. Laje a gente sempre calcula por metro, tá? Então, conhecer o diâmetro da barra escolhida e, consequentemente, a área de uma barra que será utilizada. Então, como é que eu sei a quantidade de barras necessárias? Basta que eu faça. Eu calculei lá o meu momento, calculei KMD, lembra da formulazinha? Calculei AS, calculei a minha área de aço. Então, vamos supor que a minha área de aço deu, sei lá, 5 centímetros quadrados. Eu vou pegar 5 centímetros ao quadrado e vou dividir pela área de uma barra. Qual é a barra que você está trabalhando? Eu quero trabalhar com a barra de 10 milímetros. A barra de 10 milímetros, a área de uma barra é de 0,8 centímetros ao quadrado. Tá? Então, pegando um pelo outro, eu divido e encontro aí a quantidade de barras. Tá? O espaçamento. Nós sabemos que a gente calcula por metro de laje. Laje a gente sempre calcula por metro. Então, o espaçamento, basta que eu pegue 1 metro e divida aqui por N, que é o número de barras. Só que o número de barras eu considerei aqui AS dividido por AS φ. Tá? Então, fazendo as continhas, eu vou chegar aqui, ó, que se eu quiser o espaçamento, basta fazer aqui AS φ dividido por AS. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Estou falando muito rápido aqui, tá dando para entender? Vocês estão aí? Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui na... Tem uma galera aqui que nunca fala, né? Hanna Lemos, tudo bem, Hanna? Você tá por aí? Tá dormindo? Deve estar dormindo. O que mais? Amanda, tá por aí, Amanda? Beleza. Kleber, tá aí, Kleber? Que bom. Não durmam não, galera. Não durmam não. Se vocês dormirem aí, eu vou dormir também aqui. Tá? Dar aula às 7 horas da manhã não é fácil, não. Beleza? Se bem que logo cedo eu tô de pé que minha filha não deixa, não. Cara. Minha filha de 5 horas tá acordada, então todo mundo acorda. Mas vamos lá. Então vamos seguir aqui. Armadura de borda, pessoal. Já ouviram falar na armadura de borda? Isso aqui é uma armadura, um detalhamento que alguns projetistas utilizam, outros não. Eu sempre gosto de comentar e de colocar, porque já evita muito problema, né? Veja, a armadura de borda, você vai colocar nas lajes, nos locais onde não tem continuidade com outra laje, tá? Ou seja, nas bordas que são simplesmente apoiadas, vamos dizer assim, tá? Então, nos apoios de lajes que não apresentem continuidade com planos de lajes adjacentes e que tenham ligação com os elementos do apoio, deve-se dispor de armadura negativa de borda conforme tabela 9.1, tá? Essa armadura deve se estender pelo menos 0,15 do vão menor da laje a partir da face do apoio. Então, essa armadura, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, depois eu volto para cá. Essa armadura aqui, ó. Veja que eu tenho continuidade aqui de uma laje com a outra. Então, aqui eu não uso. Eu sempre uso nos lugares que eu não tenho continuidade. Então, o que acontece? Geralmente, quando você tem uma laje muito carregada, onde o momento positivo é bem alto, tá? Então, se vocês, é como se vocês peguem uma folha de papel, por exemplo, coloque sua mão embaixo da folha de papel aí, né? E com a outra mão, você pressione no meio da folha, né? O que é que vai acontecer? Os bordos da folha vão subir, tá? Vão levantar. Então, para evitar esse tipo de coisa, como a gente chama de momentos envolventes, a gente utiliza essa armadura de borda aí, tá? Para ver, é como se houvesse aí um deslizamento da laje aí nessas regiões, tá? Então a gente evita isso daí colocando essa armadurazinha, tá? Alguns utilizam, outros não, eu sempre gosto de colocar.
Então, como é que eu calculo isso? Armaduras negativas de borda, sem continuidade, eu vou pegar a taxa de armadura, ou seja, como é que eu calculo isso? Taxa de armadura tem que ser maior ou igual do que 0,67 de Rho mínimo, que é a taxa de armadura mínima, que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Lembrando, pessoal, e aí já começa a parte do detalhamento, né? Lembrar de cada detalhezinho, ou seja, eu tenho que entrar com 0,15 do vão, ou seja, da face da viga para a laje tem que ser 0,15 do menor vão, tá? Bom, armaduras longitudinais mínimas, tá? Vocês sempre, quando calcular suas armaduras, vocês têm que comparar com as armaduras mínimas, tá? Se sua armadura calculada for menor do que a mínima, você utiliza a mínima, tá? Tem a função de melhorar o desempenho e a ductilidade, a flexão e punção, bem como controlar a fissuração. Devem ser constituídas preferencialmente por barras com alta aderência por telas soldadas ou por telas soldadas. Então, valores mínimos de armadura passiva. Veja, armadura negativa, pessoal, de aquela armadura de engastamento, vocês vão comparar a taxa de armadura com taxa de armadura mínima. A armadura positiva de laje de armadura nas duas direções é igual a armadura de bordo, ou seja, taxa de armadura maior do que 0,7 da taxa de armadura mínima. E se for armadura principal de lajes armadas em uma direção, taxa de armadura maior do que o Rho mínimo, tá? Então, preste atenção nisso. Se eu tenho armadura positiva armada nas duas direções, ou seja, a relação do maior vão pelo menor é menor do que 2, a taxa de armadura que eu tenho que considerar aí é dado por essa fórmula aí, tá? Se for em uma direção, é dado aqui por essa outra, ou seja, taxa de armadura tem que ser maior ou igual a Rho mínimo, tá bom? Então, nessa tabela, pessoal, na tabela 19.1 da norma, lá você tem todas essas coisas, ó, armaduras negativas, armaduras de bordo, armadura positiva, tem todos esses valores que eu coloquei aqui, tá bom? Então, quando vocês forem calcular suas armaduras, vocês vão comparar com isso daqui. Bom, então, como é que eu calculo taxa de armadura, pessoal? Taxa de armadura, basta que eu pegue a área de aço que você está utilizando e vou dividir aqui por BW vezes H, tá? Vou dividir aí por BW vezes H. Isso é minha taxa de armadura, ok? Eu tenho também a taxa de armadura mecânica, tá? Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Então, qual que é aquele Rho mínimo que eu estava falando aqui nos slides anteriores? Ó, esse Rho mínimo, pessoal, ele é calculado de acordo com essa tabela, 17.3 da norma. Isso depende do seu FCK. O meu FCK, vamos supor aqui que o meu FCK seja 30 MPa. Então, para 30 MPa, a minha taxa de armadura mínima é 0,15%. Então, eu vou pegar esse 0,15% aqui, eu vou jogar aqui, tá? E vou multiplicar pela área de concreto. No caso de laje, a gente sempre considera 1 metro aqui a largura. Então, eu vou pegar 0,15%, vou jogar aqui, vou colocar 1 metro aqui e aqui vou colocar a altura da minha laje. Consigo calcular a minha área de aço aqui. Então, esse aqui seria a minha área de aço mínima. Então, vocês vão comparar a área de aço que vocês calcularam com a área de aço mínima, obedecendo também aquelas taxas aqui. Tá bom? Existe também, pessoal, a taxa de armadura mecânica aqui. Porque essa taxa de armadura aqui, ela já foi calculada, esses valores aqui, ó, elas foram calculadas considerando o aço CA50, considerando uma relação D sobre H de 0,8, um gama C de 1,4, um gama S de 1,15. Mas se vocês quiserem utilizar parâmetros diferentes desse aqui, você vem para cá e calcula a sua taxa de armadura. Tá bom? Ok. Vamos em frente, tá? Mas você está falando só em armadura mínima. Será que eu posso meter aço na minha viga ou na minha laje sem ter problema nenhum? Posso meter muita armadura? Não, tá? O limite máximo aí de armadura, somando as armaduras comprimidas mais tracionadas, é de 4%, tá? 4% é a minha taxa de armadura, tá?
Então, eu vou pegar 4, dividir por 100 e multiplicar pela área de concreto aí. Tá bom? Que é muito armadura, pessoal. Se você chegar a colocar 4% aqui, é armadura que nem presta. Tá? Seguimos em frente. Tudo tranquilo até aí? Vamos lá. Armadura de distribuição e secundária. Pessoal, duas coisas importantes. Eu já falei para vocês que nós armamos a nossa laje em uma direção e em duas direções. Se eu armar em uma direção, isso quer dizer o quê? Que a armadura principal vai estar na direção do menor vão e vai existir uma direção secundária, na outra direção vai estar a armadura secundária, ou seja, isso não quer dizer que eu não tenho que colocar armadura no outro eixo, tenho que colocar sim. Essa armadura se chama armadura secundária, tá? E essa armadura fica embaixo da laje, tá? E na parte de cima também, pessoal, todas as lajes, seja laje pré-moldada, seja laje maciça, você tem que utilizar uma armadura de distribuição, que é uma armadura que faz você distribua melhor aí as suas cargas ao longo da laje, tá? Então, é uma malha que você coloca também na parte de cima da laje. Então, tanto a armadura de distribuição como a armadura secundária tem que obedecer isso daqui, ó. Se eu pegar aqui a taxa de armadura, né? 20% da armadura principal. Então, calculo a armadura principal, 20%. Calculo aqui a mesma coisa, né? A área de aço tem que dar... Aqui é por metro, né? Todos esses aqui são por metro, tá? 0,9 e Rho tem que ser maior do que 0,5 de Rho mínimo. Então, eu pego o maior desses três valores aqui. O maior desses três valores tem que ser a minha armadura de distribuição e secundária. Ok? Em lajes armadas em duas direções, a armadura secundária ou de flexão por metro de largura de laje deve ter área igual ou superior a 20% da área da armadura principal, que é o que está dito ali, mantendo-se um espaçamento entre barras de no máximo 33 centímetros. Pessoal, veja, é muita norma, muito detalhe, tá? Então você já tem que ficar ligado nisso aí no detalhamento. É muita coisinha, muito detalhe. Então, calculei a minha armadura, comparei com a armadura, peguei o maior desses valores aqui, beleza. Agora eu vou calcular meu espaçamento. Se meu espaçamento der maior do que 33 centímetros, eu tenho que utilizar 33 centímetros. Tá certo? Beleza. Então, aqui também está tudo aquilo que eu comentei. Veja, a armadura positiva secundária é o maior desses três aqui, ó. Tá? Como também de distribuição, também é isso daqui. Tá bom? Beleza. Então, sigamos em frente. Espaçamento máximo, pessoal. Tá? Espaçamento máximo. Agora aqui é a armadura principal, tá? Aquilo que eu falei anteriormente ali era armadura secundária ou distribuição que o espaçamento máximo era 33 centímetros. Aqui não, aqui é a armadura principal, tá? Então a armadura principal, ela deve respeitar esses limites aqui, ó, de 20 centímetros ou 2 vezes H, tá? Vocês vão pegar aqui o menor desses dois valores, tá bom? Vamos lá. Qual é o diâmetro máximo de armadura que eu posso trabalhar? Eu vou pegar a minha espessura de laje e vou dividir por 8. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma laje de 10 centímetros. Então, 10 dividido por 8 me dá 1,25. Então, o diâmetro máximo de armadura que eu posso trabalhar é 12,5 milímetros. Tá? Então, fiquem atentos daí. Qual é o diâmetro máximo? Eu vou pegar a altura da laje e vou dividir por 8. Beleza? Bom, detalhamento de armadura positiva. Bom, vamos lá. As barras deverão ser colocadas em todo o vão das lajes com armadura corrida. Geralmente, pessoal, a gente trabalha com armadura corrida ou com tela, tá? A armadura corrida é aquela armadura solta que você vai colocando aos poucos. E laje e armadura
com tela soldada é aquela que você já compra as telas já prontas, tá? A gente usa muito isso, tá? Com tela soldada, tá? Então, fica a critério de cada um de vocês. Então, a norma diz o seguinte, que essa armadura deve ser prolongada no mínimo 4 centímetros além do eixo teórico do apoio. Então, vocês pegam uma armadura, tá? Pegam uma laje, vão calcular o eixo teórico, vão acrescentar 4 centímetros, tá? Eu geralmente trabalho com tela soldada, então você tem que obedecer isso daqui, ó. Devem ser estendidas integralmente até o apoio com ancoragem de 10 diâmetros, não inferior a 10 centímetros. Então, 10 vezes φ não pode ser menor do que 10 centímetros. Tem muita informação nessa parte de aço. Tem. Muita informação, tá? É muita coisa, muito detalhezinho. Então, vocês têm que ficar ligados nisso aí, tá? Coisa de norma, tá bom? Então, aqui é um detalhamento de laje, né? Tá vendo? Um detalhamentozinho de laje. Vocês já sabem como é que faz. Cada nomenclatura de armadura, se tiver o mesmo diâmetro e o mesmo comprimento, eu vou chamar do mesmo nome, tá? Beleza. Continuamos aqui. Estamos acabando, pessoal. Aquela armadura negativa, né? De engastamento que a gente coloca aqui. Então, como é que eu faço isso? Todas as lajes serão consideradas isoladas e a armadura para todas as situações de vinculação será estendida no interior de cada laje com a distância de 0,25 L, sendo Lx o menor vão da laje. Então, essa armadura de negativa, né, que fica aqui de uma laje para outra, você vai estender 0,25 Lx. Lx é sempre o menor vão. Ainda tem que acrescentar aqui, ó, o ganchozinho, tá? E fora esse comprimento, você tem que acrescentar o comprimento básico aqui de ancoragem. O comprimento básico é φ, que multiplica FYD, que é a resistência ao escoamento de cálculo, né? E dividir isso aqui por 4 FBD, que é a resistência de aderência de cálculo. Se esse valor aqui for menor do que 25 vezes o diâmetro, você utiliza 25 vezes o diâmetro. Então, você pega esse valor, acrescenta aqui o 0,25 de Lx e acrescenta essa dobrinha, você vai ter o comprimento total da armadura. Certo? Então, nós chegamos ao nosso detalhamento. Ó. Isso aqui é o engastamento, aquilo que a gente estava comentando. Engasta ou engasta uma laje na outra e tal. É isso aqui. É só para vocês encontrarem essas armaduras aqui.